Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amados, todos nós temos um propósito. Se você observar no banner aqui na frente, está escrito ali, ó, seja bem-vindo. E embaixo está escrito uma hashtag lá, um lugar de novos rumos. Isso daí chamou muito minha atenção quando eu vim para cá no ministério. Ainda não tinha aquele banner, mas já tinha essa frase, né? Esse dizer desde aquela época, um lugar de novos rumos. Isso me chamou muito a atenção. Um lugar de novos rumos. Do contexto que eu vinha para aquilo que eu estava buscando, realmente eu estava precisando de um novo rumo para a minha vida. Eu estava perdido. E uma coisa que tem me chamado muito a atenção, ainda mais nesses momentos que a gente está vivendo, momento de pandemia, momento onde as coisas fugiram um pouco do controle, nós acompanhamos algumas situações onde as pessoas têm perdido realmente o rumo da sua vida, do seu contexto, da sua história. Seja na questão familiar, né? Nós tivemos alguns casos que conhecemos de pessoas que perderam entes queridos. A pessoa se foi, os que ficaram sem rumo, eles ficaram perdidos. E agora, o que eu vou fazer? Ninguém espera uma situação dessa. Então esse contexto ele trouxe uma série de coisas. No trabalho, recentemente a empresa que eu trabalho demitiu bastante funcionários. E por estar 14 anos lá na empresa, você conhece muita gente. Então, você vem ouvindo as histórias, né? As pessoas falando, você lembra do fulano? Lembro. Rapaz, você acredita que ele foi mandado embora? Era o cara que tinha aquilo lá como vida para ele. Aquilo lá era a vida dele. Ele falava, se eu sair daqui eu morro. Depositando a esperança num lugar que ele sabia que uma hora ou outra podia acabar. Então, quando acaba, o que acontece? A pessoa ela perde o rumo, ela fica sem chão, ela não sabe o que fazer. Num relacionamento, um casal, hoje a gente ouve muita estatística aí que tem acontecido recentemente, pessoas fazendo estudos, que por causa do distanciamento social, da pessoa ficar no lockdown, muitos casais estão entrando em conflito. Isso tem aumentou-se o número de divórcio. E a pessoa se divorcia, o que acontece? Meu marido era tudo, minha esposa era tudo. O que acontece com essa pessoa? Ela fica sem chão, fica perdida, ela fica sem rumo. E a questão principal que nós temos percebido, onde muitas pessoas têm se perdido, é na questão espiritual, a sua vida espiritual. Nós temos acompanhado pessoas que a gente vê que, decorrente a essa situação, o nível de fé que a pessoa estava foi dali para baixo. Se vê que ela estava num nível frágil de fé. Ela não estava se fortalecendo, ela não se preparou para um momento como esse. E o que aconteceu? Essa pessoa ela perdeu seu rumo, ela perdeu o chão. Eu não tenho forças para ir. Quantas pessoas a gente conhece, não só do nosso ministério, mas pessoas que hoje já se perderam, não acompanham mais culto online, não acompanham mais nada. Ela simplesmente perdeu o rumo dela. O que acontece com esse tipo de pessoa? Por que essas pessoas elas se perdem tanto? Né? O que ocorre com isso? Geralmente essas pessoas elas estão buscando, sim, elas às vezes têm uma boa intenção de buscar algo melhor para a vida dela. Né? Só que o problema é de se depositar expectativa muito grande numa situação, numa determinada situação, é que se aquilo ali acaba, você não tem mais para onde ir. Você depositou tudo sua confiança ali. Então, às vezes, a pessoa está com uma intenção boa, ela está em busca de algo melhor, né, em busca do seu sonho, mas aí ela acaba tomando um rumo errado. E de uma coisa é fato, muitos rumos que nós tomamos na nossa vida, muitos lugares que nós escolhemos para a nossa vida, se ele não tiver no propósito de Deus, a queda é maior. Isso daí pode trazer consequências graves, traumáticas. Né? E nesse momento que a gente está vivendo, nós precisamos ficar muito atentos. Né? Tem muita gente que está preocupada em fazer algo novo, em tentar se reinventar e buscar caminhos alternativos que vai te afastar dos caminhos de Deus. Então esse é um momento que a gente precisa tomar muita atenção, tomar muito cuidado com isso. Lucas 11, 32. Pode colocar para mim, por favor?
Lucas 11:32. Essa parábola é uma parábola muito conhecida, mas não tem como a gente não contar e conversar sobre, e falar sobre novos rumos e não citar essa parábola que Jesus ela citou para os discípulos dela, que é sobre o filho perdido ou o filho pródigo. E fala assim: Jesus continuou. Ele já estava falando da dracma, já tinha dado outras parábolas e ele continua, essa outra parábola. E ele fala assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi por uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Só para vocês terem uma noção aqui, o que eles extraem da alfarrobeira é o grão, a semente. Isso daqui era o que dava para os porcos. Nota como que Jesus, ele pega um exemplo para ensinar os discípulos de uma forma de mostrar mesmo o fundo do poço daquele jovem. E ele usa isso através dessa parábola. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, preste bem atenção nisso, caindo em si: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Amém? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui: se você está num rumo da sua vida que você está vendo que não está te levando a lugar nenhum, a primeira coisa que você tem que fazer é parar. Senão você vai continuar indo, você vai errar e isso daí vai te trazer um prejuízo muito maior. E o que é necessário, para a gente entender isso daqui? Quando Jesus conta essa parábola, ele mostra um jovem que tinha uma certa condição, que ele pega tudo, expõe um problema que ele tinha, pega toda a questão que ele tinha lá, repartiu sua herança. Não vou entrar em questões teológicas, mas muitos estudiosos dizem que você repartia sua herança após a morte, não em vida, Mas ele pegou tudo que ele tinha, ele foi lá e gastou tudo aquilo lá. E ele precisou ter um start. O fundo do poço levou ele a entender que a situação que ele estava indo não ia levá-lo a lugar nenhum. Ele precisava voltar. Olha a condição que ele estava. Amado, não é fácil nós reconhecermos quando nós estamos errando. Existe um orgulho dentro da gente que, ao invés da gente parar e reconhecer que a gente está errando, a gente continua, por causa do nosso orgulho, insistir no erro. Você vê que a pessoa está no caminho errado e ela não se toca. Quantas pessoas a gente conhece? A gente já até ouviu muitas frases assim: fulano de tal precisa tomar um rumo na vida. Ou você mesmo já falou para alguém, ou alguém já pode ter falado isso para você. Cada um tem um contexto. Mas olha para você ver. É muito difícil quando a pessoa ela reconhece, ela tem um start, ela fala assim: não, peraí, o meu erro vai ser muito maior se eu continuar por esse caminho. Eu preciso dar um novo rumo para a minha vida. É difícil reconhecer. Muitas vezes você vê que a pessoa não está no rumo certo, mas ela investiu tanto naquilo ali, de repente ela quis abrir um negócio para a vida dela, ou de repente ela investiu muito num relacionamento, em alguma coisa grande para a vida dela, que ela não quer abrir mão daquilo lá. Ela se apega àquilo lá. E como que você vai falar para essa pessoa que ela está errada, que o caminho que ela está tomando, o rumo que ela está tomando é errado? Você não consegue alertar a pessoa. Você até tenta. A nossa intenção é muito boa em falar para a pessoa quando a gente percebe do lado de fora. Mas aí a pessoa fala assim: de fora é muito fácil, quero ver você que está aqui dentro.
Mas nós precisamos perceber isso daí. Eu lembro de um caso que aconteceu onde eu trabalhava. Quem aqui lembra do Telex Free? Foi uma febre que aconteceu aqui. Meu Deus do céu. Não tenho nada contra multinível, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a questão, até porque existem coisas que têm produto, enfim. Eu entendo que a pessoa ela precisa investir muito tempo, muito dinheiro, muito recurso da vida dela, não é um negócio fácil. Mas o Telex Free me chamou a atenção, porque eu até cheguei e falei para um rapaz, ele veio oferecer isso para mim e falou assim, pô André, você não quer participar com a gente do Telex Free? Eu falei assim, participo? Mas o que é o Telex Free? Ele falou assim, não, isso aqui é o seguinte, você entra com tanto e recebe tanto. Eu falei, tá, mas o que eu vou oferecer para a pessoa? Não, você vai entrar com tanto e vai receber tanto. Eu falei, tá, mas não existe um produto, não existe nada que eu possa oferecer para a pessoa vai perguntar para mim quando eu for vender, o que eu vou falar para ela? O que é isso daqui? Não, mas só entra. Eu falei, não, peraí, não concordo com isso. E passou-se questão de dias, assim, dentro da semana, eu jantando no refeitório, eles passavam assim do meu lado, assim, ó, com um bolo de dinheiro, assim, ó, e jogavam na mesa, assim, ó. Eu fiquei olhando e falei, rapaz do céu, por que eu não entrei nessa? Esse cara vai entrar ou não vai? Eu falei, não vou, cara, não vou. E algo dentro de mim, realmente não me sentia confortável em fazer parte daquilo ali. Como eu disse, não tem nada contra, mas... E aquilo lá foi indo. E eu falei, gente, mas não tem nada palpável. Como que essas pessoas têm respaldo em cima disso daí? E quando caiu a casa, vamos dizer assim, aí veio a vergonha. Esses caras, eles estavam investindo, eles colocaram tanta gente dentro da fábrica nesse meio, pessoas iam na cooperativa fazer empréstimo para colocar isso daí. E eu falava assim, gente, esse negócio não vai dar certo, esse negócio não está partindo para um lugar legal. Vai vir um tombo grande nessa turma aí. E quando aconteceu realmente, a primeira coisa que aconteceu foi a vergonha. E muitas vezes, quando nós estamos num rumo que não é o rumo correto, o propósito de Deus, e você está vendo que aquela pessoa está investindo tempo, ela prefere, com o orgulho dela, porque vem a vergonha, né? Mas ela não reconhece o erro dela, e ela se afasta. Eles passavam do outro lado, eles já não brincavam mais. Na época eu não era crente, eu falava, e aí rapaziada, cadê o dinheiro? Os caras passavam do outro lado, isso daí gerou até uma certa inimizade. Mas o que eu quero dizer com isso? As pessoas, elas investiram tempo nisso daí, em um propósito que para elas acharam que ia chegar a algum lugar, ou acharam que aquilo lá ia ter um futuro para elas, sei lá. Mas o tempo que elas investiram e o tombo que levaram, fizeram eles ter uma vergonha muito grande. E às vezes nós estamos nessa situação. Eu peguei esse exemplo aqui, mas se a gente não parar para analisar o que está acontecendo na nossa vida, que rumo que a nossa vida está tomando, a gente corre um sério risco do nosso orgulho fazer com que a gente sinta vergonha daqueles que avisaram a gente que a gente estava no caminho errado. A gente precisa prestar atenção nisso daí. Se às vezes alguém está dando uma dica para você, alguém que conhece, é uma dica muito boa. De repente você está entrando num negócio, que esse negócio você não tem conhecimento ainda, mas você está investindo muita grana naquilo lá, cuidado. A nossa vida, o rumo que Deus quer para nós, ele tem que estar alinhado ao propósito de Deus. Se ele não está alinhado no propósito de Deus, certamente vai dar pau. A pessoa ela tem um sonho grande, ela acredita naquele sonho dela, ela acha que ela está certa, aquilo é tudo para ela. Ela precisa tomar muito cuidado se esse sonho está alinhado com a vontade de Deus. Pensar em começar de novo é um motivo muito sério que a pessoa ela precisa parar para pensar. O orgulho faz com que essa pessoa ela não pare. É muito perigoso isso, amado, quando nós estamos partindo para um rumo que não é o propósito de Deus. O orgulho, ele machuca a pessoa, ela se sente tão parte daquilo ali que ela fala assim, meu Deus do céu, se eu abaixar a bola, abaixar a crista, né, como o pessoal diz, e reconhecer que eu estou errado, não vai dar certo. É aquela pessoa que ela tem medo, e isso acontece muito. Quando a pessoa está no caminho errado, você fala para ela assim, não, você está indo para um caminho errado. Aí a pessoa ela não para. Aí dá pau. Aí a pessoa que falou para ela aí, muitas vezes chega para ela e fala assim, eu não falei para você? E isso daí eu acho que dói mais para a pessoa, para aquela pessoa que ela não se identifica com a orientação que ela está seguindo. Sempre tem essa voz que atrapalha a pessoa. Você quer ver um exemplo
um outro exemplo que eu quero trazer para vocês aqui sobre rumos diferentes, que ajuda a esclarecer também a questão de rumo. Quantas pessoas nós vemos, se você pegar a fotografia da sua classe da 8ª série, acho que hoje muita gente aí tem 9º ano, mas a galera que é mais da minha idade. Esses dias eu estava revendo lá, postaram uma foto, e eu fiquei pensando, que rumo será que cada um deles tomou? Como é que está cada um deles? Existiam pessoas ali que eles tinham um rumo promissor, pessoas que tiravam notas excelentes. E hoje você vai buscar saber o que aquela pessoa, que rumo que aquela pessoa tomou. Você vai olhar a pessoa, de repente está desempregada, a pessoa está, mas não é um problema estar desempregado, não é esse o fato. O fato é, qual foi a escolha que essa pessoa insistiu tanto para ela não mudar o rumo da história dela? Por que ela não foi buscar algo na vida dela que levasse ela para o rumo certo da história? Eu tenho um amigo que eu sempre falei para ele, falei, cara, você, além do seu futuro promissor, você é um cara muito inteligente, um cara autodidata. Sai dessa vida que você está levando, que isso daí não vai te trazer futuro. Infelizmente, ele está numa condição que, não sei, é questão de um milagre mesmo na vida dele, para poder reverter a história dele. Mas o rumo que ele escolheu para a vida dele foi um rumo que não tinha como, é rumo de drogas, é rumo de bebedeira. Isso daí você não precisa nem startar a pessoa, ela mesma ela tem que entender que isso daí é danoso para a vida dela. Mas é perigoso, e a gente tenta alertar a pessoa, a gente quer o bem dessa pessoa. Quantas pessoas não se encontram nessa mesma situação do filho pródigo? De ter feito algo totalmente errado na vida, pegou uma herança, ou investiu tudo que tinha. O exemplo que eu estou dando aqui do filho pródigo, ele investiu, ele pegou tudo. É isso que eu falo, o cuidado que nós temos em investir algo, colocar tudo que nós temos naquilo lá, depositar toda a nossa confiança e ser frustrado com o resultado. A gente precisa tomar muito cuidado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele tem um propósito grande para a sua vida, assim como nós acabamos de ler, e Ele não quer ver, não é interesse de Deus ver ninguém fora do propósito dEle, amém? Deus, Ele quer você nos propósitos dEle. A segunda coisa que eu quero falar para você, a primeira é pare. Você está andando, você está vendo que o rumo que você está levando não é o ideal, seu orgulho, hábitos, coisas estão fazendo você caminhar para o lado errado, pare. E o segundo ponto que eu quero falar para vocês é, escute. Escute. Mas não é escutar por um ouvido e sair por outro. É escutar mesmo, é ouvir. E ouvir a voz de Deus. Coloca para mim, por favor, Êxodo 3, versículo 1. Está chovendo em mim aqui, ó. Êxodo 3, verso 1. Diz assim, ó: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. A curiosidade do homem aqui, ó. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel.
a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jabuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Uma coisa que pode fazer você estar num rumo errado é a voz que você está ouvindo. A primeira coisa que você faz quando você está num rumo que não está te levando para o propósito de Deus é parar. Se você continuar, certo? Vai dar pau. A segunda coisa que você tem que fazer é escutar uma voz. Moisés, ele estava no campo, apacentando ali o rebanho do seu sogro, e ele ouve uma voz. E a voz de Deus, ela vem com um propósito, amado. A voz de Deus, ela não vem uma voz vazia. Moisés passou a ter um propósito ali a partir do momento que Deus fala para ele que ele tinha que falar com o faraó para libertar o povo do Egito. O seu rumo precisa estar alinhado ao seu propósito. O rumo que a pessoa toma na vida dela, se não estiver alinhado com o seu propósito, certamente já é uma boa dica para você parar e rever aquilo que você está fazendo, aquilo que você está investindo, aquilo que você está colocando a sua vida. Porque se ela não estiver alinhado com o propósito de Deus, vai dar pau. E você? Que voz que você está ouvindo? Qual a voz que você está ouvindo? Ouvir a voz é praticar aquilo que está sendo direcionado para a sua vida. Né? Praticar tem a ver muito com obediência. Então, quando a gente fala de voz, nós temos aqui uma voz na casa. Moisés, ele ouviu a voz de Deus. E Deus, através da casa aqui que a gente fala, quando a gente fala casa, fala-se igreja, o nosso ministério, nós temos uma voz. E para você ouvir essa voz, ela tem muito a ver com praticar. Se você só ouvir e não praticar, não vai resolver nada. Então você precisa praticar. Hoje em dia as pessoas preferem ouvir uma voz de fora do que a voz daqui de dentro. Quantas pessoas estão perdidas aí fora porque estão ouvindo várias vozes, estão se confundindo e não estão chegando a lugar nenhum. Então você tem uma voz aqui. Nós temos o apóstolo Paulo, ele dá a direção, é usado por Deus para dar direção, para nos guiar rumo ao nosso propósito. Então nós temos uma direção, nós temos uma voz aqui, nós precisamos obedecer essa voz. Eu estava conversando com ele esses dias, com o apóstolo Paulo Henrique, e ele disse uma coisa que é verdade. As pessoas, elas estão distorcendo o princípio da obediência. Obedecer é um princípio, amado. Nós precisamos obedecer. Isso é um princípio. Agora tem pessoas que estão distorcendo isso daí. Quando você obedece uma voz, uma direção que é dada, você pode ser rotulado de, aquele cara lá, ele não tem opinião própria. Ele está fazendo o que você está pedindo porque ele não tem opinião própria, ou porque ele é puxa-saco, por isso que ele está obedecendo. Não. Você obedecer quando você tem uma autoridade sobre a sua vida, onde você acata a direção que ela está te passando, você nada mais está fazendo do que cumprir um princípio que é de obediência. E isso nós temos que estar muito atento, porque se você não está, Deus te dá uma direção, te dá um propósito, e você não obedece àquela voz, não está obedecendo aquilo lá, qual o rumo que a sua vida vai tomar? Que direção que a sua vida vai tomar? Que respaldo você vai ter de uma direção, sendo que não tem uma autoridade sobre aquela direção, sobre aquela voz? Nós temos uma voz. João 10 fala assim: as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Cuidado com a voz que você tem ouvido. Hoje o acesso está muito fácil para a gente ter várias opções. Está na prateleira aqui, você escolhe o que você quer ouvir. E isso é cômodo para a gente. Você ouvir aquilo que não confronta a sua vida, o que não confronta a nossa vida, a gente ouvir aquilo lá que faz bem para o nosso coração, para o nosso ego, isso daí é bom, vai saciar você. Mas e aí? Qual que vai ser o fruto disso daí? Que rumo que você vai tomar? Que rumo que a sua vida vai tomar seguindo dessa forma? Você buscando só aquilo que te agrada, só aquilo que conforta o seu coração. Eu já passei por essa fase também de buscar aquilo que não me confrontava. É gostoso, eu falo para você, é verdade mesmo. Você se enche daquela palavra, mas e aí depois? E a hora que você acorda ou a hora que vem uma tribulação? A gente precisa tomar muito cuidado com isso.
a voz, ela é muito importante. A maioria das vezes, a pessoa ela foge do propósito de Deus, ela não ouve a voz de Deus, ela não ouve a voz que é ministrada aqui. E muitas vezes nós temos casos onde pessoas ela vem até o gabinete, ela busca uma direção pastoral, e essa pessoa é passada uma direção, né? Nós usamos a direção que Deus dá, uma ferramenta que Deus dá através da Bíblia para essa pessoa mudar o destino que ela está tomando, o rumo que ela está tomando para a vida. E você vê que a pessoa ela não acata aquilo lá. Temos casos, e isso daí não vai acabar, mas precisa ser falado, precisa ser ministrado esse tipo de palavra, para que você entenda que o rumo que você pode tomar, ele está totalmente alinhado à sua obediência. Nós vemos casos onde a pessoa ela vai, ela de repente ela nem volta. Essa pessoa ela desiste, ela por uma vergonha ela não volta, ela fala assim, eu não. E você vê que a pessoa realmente ela não fez aquilo que foi ministrado, aquilo que foi falado para a vida dela. O próprio resultado da vida dela mostra. O rumo que essa pessoa toma, que ela escolhe tomar, mostra para ela que ela não foi uma pessoa obediente. Nós somos ministrados, nós temos uma voz aqui, nós temos uma voz de Deus para a nossa vida, um propósito, nós precisamos alinhar o nosso propósito. Mano, para você alcançar novos rumos, para você sair daquele rumo que você estava caminhando, que não estava te levando a lugar nenhum, a primeira coisa que você precisa fazer é parar, e a segunda coisa é ouvir a voz de Deus. Para você alcançar novos rumos, você precisa ouvir a voz de Deus. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aleluia! Olha o que a palavra diz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é a voz de Cristo que nós temos que ouvir, amado. Nós temos que tomar cuidado sim, porque vozes de fora influenciam muito no rumo que nós vamos tomar. São pessoas que ela vem te dar uma direção e ela não está querendo muitas vezes o seu bem, a maioria das vezes ela não quer seu bem. Agora você pega um pastor aqui do nosso ministério e fala assim, poxa, eu estou pensando em fazer isso daqui. Eu tenho certeza que ele vai ter uma palavra de Deus para a sua vida, para te alinhar e te fazer entrar no propósito da sua vida. Agora, se você busca uma pessoa lá fora, que o interesse dela é te ver prejudicada, qual o intuito de você buscar instrução ou buscar auxílio numa voz lá fora? Precisamos tomar muito cuidado com as vozes lá de fora. Terceiro ponto que eu quero trazer para você aqui. Primeiro ponto. Você está indo num rumo, esse rumo não está te levando a nada. A primeira coisa que você precisa fazer é parar. Segundo ponto, eu parei, e agora o que eu faço? Eu vou ouvir a voz de Deus, o que Deus quer para a minha vida, qual o propósito de Deus para a minha vida. E terceiro ponto, parei, vi onde eu estava errando, vi o que estava acontecendo, ouvi a voz de Deus, e o que eu preciso fazer? Seguir. Mas seguir para onde? Para o único caminho que te leva a lugares altos, aleluia. Qual que é o único caminho que te leva a lugares altos? João 14,6 diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser para mim. Amado, o único caminho que nós temos que seguir, que vai nos levar a lugares altos, um caminho que não é de erro, é o caminho de Jesus Cristo. Se o seu caminho não está alinhado com isso, se o propósito da sua vida não estiver alinhado com o propósito de Deus, sinto muito te dizer, uma hora ou outra vai dar pau e o resultado vai ser pesado. A conta quando chega é pesado. É isso que nós temos que ter em mente. Qual vai ser o final da vida? Qual vai ser o rumo? Qual é a ideia desse rumo que eu estou tomando? Por que eu decidi fazer essa escolha? Qual é o intuito de fazer essa escolha? Não é fácil reconhecer que o rumo que muitas vezes nós estamos tomando, ele é errado, ele é incorreto, mas uma hora a gente precisa parar e avaliar. O próprio Jesus fala, quando você quer fazer um projeto, começar um projeto, você precisa sentar e avaliar. Então nós precisamos ter isso,
ter esse conhecimento, ter esse consentimento de sentar e avaliar. Você está seguindo a sua intuição? Você está, de repente, seguindo os seus sonhos? Porque muitas vezes os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Muitas das vezes, quando você coloca a prova, que você vai orar, que você vai buscar a Deus realmente ali e falar assim: Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Mostra para mim o que o Senhor tem para a minha vida. E Deus, Ele vai e Ele te mostra a direção. Geralmente, para você seguir isso que Deus quer para a sua vida, o propósito que Deus quer para a sua vida, vai exigir renúncia da nossa parte, vai exigir mudar hábitos da nossa parte, para a gente seguir Ele. E a gente olha para esse contexto, e esse contexto a gente acaba avaliando. E a gente vê que perder coisas da nossa vida não vai valer a pena. Só que ele não entende que isso daí é para um propósito maior. É o propósito de Deus para a sua vida. Você está seguindo seus projetos e não tem nada a ver com Jesus, para. Você não vai largar tudo. Mas o seu projeto, o seu propósito, ele tem que estar alinhado com Deus. Eu lembro que por muito tempo eu sempre mexi com comércio, com o ramo de comércio antes de entrar na empresa que eu trabalhava. E eu, modesta parte, tenho uma habilidade, essas comidas de bar, essas coisas aí, eu cresci vendo meu pai fazendo, aprendi a fazer com ele. E eu pensei por muito tempo, eu falei assim, eu preciso investir nisso daqui. Investir num bar, fazer um bar, uma coisa legal. E era uma habilidade que eu tinha. Aí eu parei e falei, poxa, que rumo que isso daqui vai tomar para a minha vida? Qual vai ser o sentido disso daqui? É claro, tem muita gente que é próspera com isso daí, sim, mas vamos trazer para hoje. Como seria eu hoje, estando nos propósitos de Deus, alinhado, descobrir meu chamado, vi o que Deus quer para a minha vida? Como que seria eu tendo um projeto desse que eu achava que era para a minha vida? Que era um bar. Um bar assim legal, um negócio legal. Como que ia ser? Será que as pessoas iam falar assim, vou lá no bar do pastor? Não tem como isso daí. Então é um exemplo que eu estou trazendo para você, que às vezes um sonho que nós temos, uma ideia que nós temos, um projeto que nós temos, se ele não estiver alinhado com a vontade de Deus, esquece, amado. Às vezes é coisa da nossa vida, às vezes é coisa do nosso coração, é coisa do nosso sentimento. E nós podemos estar enganados sim, ué. Só que o que acontece? Muitas vezes isso só vai ser percebido por nós quando já veio um tombo muito grande, quando o negócio já veio tarde demais, quando o prejuízo já veio, ou quando já trouxe uma consequência muito grave para a nossa vida. Aí a pessoa, ela vem tudo de novo, ela fica com orgulho, ela insiste naquilo lá, ela quer insistir no erro, ela não quer mudar o rumo da vida dela porque ela acha que aquilo lá está certo, ela investe no sonho dela e ela vai se afundando cada vez mais. Nós precisamos parar. Primeira coisa que você precisa fazer é parar. Mas a minha vida está boa. Avalie cada ponto dela, avalie a sua parte profissional. Vê como é que está no seu emprego. Eu não paro o emprego, eu sou um funcionário bom, eu não sou. Você precisa avaliar. Às vezes o rumo que você está tomando no seu perfil profissional pode fazer você mudar todo o rumo da sua história. Seu relacionamento, veja como você está sendo, como marido, como mulher, como esposa, como pai, como filho. Você precisa ver. O rumo que você está tomando nessa área, de repente pode não ser o rumo que Deus quer para a sua vida. E você, daqui a pouco, a hora que você vê, você está fora dos caminhos do Senhor. A gente tem exemplo disso daqui aqui mesmo no nosso ministério, que infelizmente a pessoa, ela sai. E aí, como que vai fazer? A vida espiritual nossa é a parte que nós precisamos cuidar mais, porque ela vai abalizar todo o restante da nossa vida. Uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela vai te dar suporte para todas as outras áreas. Você vai ser um funcionário melhor, você vai ser um pai melhor, você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, porque você está embasado na palavra de Deus. Agora, se você estiver ouvindo a voz de fora, qual base que vai ter? Eu quero pegar um relacionamento que o cara ouviu uma voz de fora, ele separou por influência de amigos, que eu conheço história também, de pessoas que o cara falava assim, vamos sair, vamos sair. A hora que viu o cara destruiu o casamento, e quando destruiu o casamento, o que aconteceu? Aquela pessoa teve o poder para restaurar o casamento dela?
A nossa vida espiritual, ela tem que estar firmada na palavra de Deus, amado. A voz que nós escutamos aqui tem que ser a voz de Deus, não é a voz de fora. Lá fora ninguém vai dar suporte para você a hora que estiver no buraco, a hora que tiver que vê você na lona. É gostoso quando está junto, quando está curtindo junto, quando está aproveitando, mas e depois? Será que eles vão estar responsáveis por você? Será que eles vão se sentir parte daquilo lá para querer te reerguer? Agora eu falo para você, aqui vai ter pessoas que estão preparadas para te ajudar a reerguer, para te ajudar a colocar você num novo rumo, para olhar para a sua vida e falar assim, amigo, você está indo para uma direção que não vai te levar a lugar nenhum, vem para cá, eu já vi isso daqui, pode vir para cá que vai dar certo. Porque essa direção que está sendo aqui, a voz que está sendo falada aqui, é a voz de Deus. Nós estamos buscando através da voz de Deus. Como eu disse, eu não acredito em hipótese alguma que qualquer pessoa que você vai buscar aqui, seja ela pastor, seja um líder de algum lugar, quando você for buscar uma direção, essa pessoa vai te fazer ir para um rumo pior. Não, você pode ter certeza que não. A palavra que ela vai te passar aqui vai ser uma palavra de Deus. Ela vai usar uma palavra de Deus para a sua vida. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que adiante estão, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. É o nosso chamado que nós temos que buscar, é o propósito para a nossa vida que nós temos que buscar. Será que tudo isso que nós estamos investindo, tempo, dinheiro, recurso, ele está sendo para alinhar com os projetos de Deus, para alinhar o nosso chamado celestial? Uma grande dica para o seu rumo, se o seu rumo está no lugar certo, é o prêmio do chamado celestial. Se ele não estiver alinhado, meu amigo, para. Escute a voz de Deus. O texto que nós lemos lá em Romanos, no início, ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus agirá em todas as coisas dos que o amam. Amar a Deus é obedecer à voz de Deus. A hora que você para, que você pensa, fala, meu Deus, que rumo que a minha vida está tomando. Esse exercício você não precisa fazer só quando estiver ruim. Você pode parar numa parte boa. Às vezes o seu negócio, o seu projeto, ele está indo muito bem mesmo. Quem garante que se eu tivesse lá um bar, como eu disse lá, não poderia estar prosperando? Sim, poderia, mas era a vontade de Deus? Não. Então analise, avalie. Se você está precisando, se todo o seu contexto, todo o seu negócio, ou o seu projeto, aquilo que você está investindo, se ele não está ferindo princípios, tudo isso nós precisamos avaliar. E como você vai avaliar? Parando. Não está legal? Alinhe com a vontade de Deus, ouça a voz de Deus, busque, procure alguém e fala assim, poxa, eu estou com dúvida, eu não sei se isso daqui está certo ou não está. Sabe o que você faz? Procura um de nós aqui. Procura o apóstolo Paulo Henrique, procura o pastor Zé Mário, procura eu, a gente vai poder te ajudar. Pelo menos a ferramenta, a direção da voz de Deus nós vamos te passar. Você pode ter certeza. Porque o nosso intuito não é te ver mal. O nosso intuito é ver você prosperar, é ver você cumprir o seu chamado, é ver você cumprir o seu propósito, o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Amados, vamos ficar de pé? As circunstâncias, ela pode ter feito você perder o rumo. Pode ser uma perda familiar, uma perda no emprego. Mas Deus, ele tem o poder de fazer uma nova história na sua vida, basta você querer. Assim como foi com o filho pródigo, ele caiu em si. E muitas vezes nós vamos precisar cair em si. Nós não vamos conseguir novos rumos se ainda ficarmos com os mesmos costumes. Você parou, você falou assim, meu Deus, não vou chegar a lugar nenhum. Aí você quer começar de novo, mas com os mesmos costumes, não vai dar certo.
Você vai cair no erro, você vai ficar dando círculos. Alguns hábitos vão impedir de prosseguirmos. Se desprenda disso. Velhos hábitos, hábitos de quando éramos de outros tempos. Algumas pessoas podem fazer você desviar do seu rumo. Por isso, ande com pessoas que te levam para mais perto de Deus. Escute isso, ó. Algumas pessoas podem fazer você desviar do seu rumo, como eu disse. Por isso, ande com pessoas que te levam para mais perto de Deus. Amém? Como nós estamos dando início a uma série de mensagens agora de novos rumos, eu queria chamar todo mundo aqui na frente. A gente tem aqui os pontos aqui, ó. Pode vir todo mundo aqui, vamos fazer uma oração. Nós estamos iniciando o mês de outubro. Novos tempos, novos rumos. Amado, vamos avaliar o caminho que nós estamos tomando. O que está acontecendo? Por que nós não estamos alcançando os resultados que nós esperávamos? Reflita, alguma coisa pode estar acontecendo. Você pode não parar por causa de um orgulho, de repente, ou você está ouvindo uma voz de fora, essa voz de fora está tendo mais força do que as vozes daqui da casa, a voz de Deus. Então você precisa parar, avalie isso daí. E siga. Jesus Cristo, Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro caminho que seja diferente disso. Se nós estamos seguindo por um caminho que o rumo dele vai te afastar de Cristo, pare. Pare. É tempo de você avaliar, é tempo de você reavaliar, você dar uma analisada em tudo aquilo que você estava fazendo e seguir para novos rumos. Eu creio que Deus, Ele, a partir desse princípio da obediência, quando você ouvir uma direção de Deus e você obedecer à direção que Deus está dando para a sua vida, eu tenho certeza de que o seu propósito, o seu chamado vai ser alinhado e nenhuma voz de fora vai ter mais peso do que a voz de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse mês que se inicia, por um novo tempo, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem cuidado do ministério e das ovelhas aqui desse aprisco, Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, que se nós estivermos partindo para um rumo que vai nos afastar do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos faça parar agora. Nós não queremos estar indo, Senhor Deus, em direção ao abismo. Nós queremos estar fortalecidos na Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Porque a Sua voz é que nos leva para a verdade, para o caminho verdadeiro. Senhor, tira de nós o orgulho. Tira de nós a desobediência. Tira de nós o auto-engano, aquela sabotagem, Senhor, que o nosso coração fica insistindo no erro. Não! Faça com que nós paramos agora, Senhor. Nós te pedimos, Pai. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe o nosso dia de amanhã. Se o Senhor está vendo que o nosso caminho vai ser torto, em nome do Senhor Jesus, pare. Nós te damos essa permissão, Senhor. Mas nós te damos essa permissão porque nós cremos que o Senhor vai alinhar a nossa vida com o teu propósito. O Senhor vai alinhar a nossa vida ao nosso chamado. Ah, Deus, nós somos dependentes do Senhor. Nós não queremos estar dependentes de outras vozes, que lá na frente eles vão rir de nós quando vê que nós estamos para baixo, que nós estamos no caminho errado. Não, nos livre dessas pessoas, tire essas pessoas de nós, coloquem pessoas que andem com o Senhor, pessoas que vão fazer com que o nosso relacionamento cresça cada vez mais. Nós estamos passando, Senhor, por uma dificuldade no emprego. Se nós estávamos abatidos
com um rumo perdido, Senhor, porque perdemos o emprego ou perdemos um ente querido, Senhor, em nome do Senhor Jesus, faça com que a nossa rota seja realocada para um novo rumo. E nós sabemos que esse rumo que o Senhor vai dar para nós é o rumo que vai nos levar ao teu propósito, Senhor. Nós te agradecemos desde já, Senhor, porque nós cremos que esse novo rumo que o Senhor dará para nós vai fazer com que a nossa vida prospere, vai fazer com que pessoas, aqueles que torciam contra, eles vão ver a nossa vitória, e nós cremos em nome do Senhor Jesus, que nós vamos testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez para nós, Senhor Deus. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos desde já, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.